Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a live vai ser com a Natália Ferreira. A gente vai conversar sobre as transformações que as viagens podem nos proporcionar. A Natália está lá na Espanha. Ela é proprietária do albergue Estrela Guia e fica no caminho de Santiago. Lá ela recebe vários peregrinos que vão para o caminho de Santiago. E a gente vai compartilhar algumas ideias em relação ao que as viagens podem nos trazer de transformações. Geralmente, quando a gente viaja, né, acontecem algumas transformações. Oi, Gisele. Hoje a live vai ser sobre as transformações que as viagens podem nos proporcionar. Estou aguardando a Natália chegar e a gente já inicia essa conversa. Coloca comentários, diz o que as viagens puderam te trazer de transformações, o que tu teve aí de proveito em viagens que tu fizesse. Daqui a pouco a Natália já chega e a gente dá início. Lembrando que depois fica salvo lá no canal Escola de Descobertas, no YouTube. Não te inscreveu ainda, já aproveita e te inscreve. Aciona o sininho para receber as notificações. Então, vamos poder conversar aí sobre as transformações. Aí tá a Natália. Vamos fazer essa troca. Ah, legal, Gisele. Para a Chapada dos Veadeiros e foi um reencontro comigo mesma. É isso aí, né? As viagens proporcionam isso para nós muitas vezes, né? Muito legal. É uma forma da gente muitas vezes se reencontrar, porque sai assim, né, da nossa rotina, sai daquilo que a gente está acostumado. A Natália aceita ali a. Ah, tu vai fazer com o outro. Ok. Então, eu tinha feito com o do albergue. Agora sim, a Natália. Tô aqui. Olá, agora sim. Ando aqui, Compartilhar. calorão, É, aqui esfriou. Aqui veio uma calorão aqui, massa de ar polar. vermelho. Bom, Querida, seja muito bem-vinda. eu quero colocar ali o quadro da nossa Ana Grivô aqui do lado, aqui na frente. Ó. Ah, eu tenho aqui, ó. Ó. Pois então, hoje a gente tá com ela. É, isso Ah, aí. tu tá, guria. Querida, seja muito bem-vinda. Olha, muito obrigada. Semana passada foi uma loucura, teve uma tormenta. Tô suando, assim. Teve uma tormenta louca, guria, e eu fiquei o Instagram na Espanha não funciona muito bem, né? Não é sempre que a gente consegue conexão com o Instagram. Então, aí semana passada eu não consegui, mil perdões, meu Deus. Eu Imagina, nem a Eva, acontece. eu não consegui com a Eva também, não teve jeito. Como é que tu tá Ah, assim? acontece. Tudo bem. Fico muito feliz que tu tenha aceito o meu convite. Eu Eu, já te apresentei enquanto tu chegava. ai, E eu fiquei. quero lembrar para o pessoal que está aí que deixem comentários. A Gisele já falou ali que ela foi para Chapada e teve um encontro com ela mesma, né? E é mais ou menos por aí a nossa conversa, né, Natália? Eu te propus da gente falar sobre as transformações que as viagens podem nos proporcionar, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, assim, como é que tu... Sabe que eu trabalho, já fiz trabalho comigo, né? Tu sabe que eu trabalho com foco em desenvolvimento pessoal e carreira, e eu acho que é legal isso, né, de tu poder contar da tua experiência de que tu tinha uma vida aqui, pessoal e profissional, né? Uhum. E tu teve aí uma transformação que tu acabou fazendo essa mudança para a Espanha, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho. Guria, eu não tô com vergonha, tá? Esses bochechinhos vermelhos. E nem tomei sol hoje, que eu passei o dia inteiro trabalhando no albergue, mas é que esse calor tá bochechinha vermelha. Ai, pois então.
Ai, sim, vai. Eu sou admiradora do teu trabalho, né? Do trabalho da Ana também. E estou muito felizona de estar aqui. Muito felizona. A minha história ela é uma história muito dessas assim que muda a vida, né? Então, quando eu trabalhei muitos anos com evento, com assessoria de imprensa no Brasil, e aí eu tinha uma vida muito busy e resolvi fazer o caminho de Santiago. O caminho entrou na minha vida, e depois que o caminho entrou na minha vida, eu fiz o caminho e nunca mais voltei, não consegui. Eu acho que também era uma transição de carreira, eu já tava fazendo um trabalho para outros caminhos, sabe? Daí o caminho, quando tu tá nessa vibe, o caminho te ajuda, sabe? O caminho, assim como outras experiências assim espirituais, então o caminho ajudou muito nesse sentido. E aí eu acabei mudando todo o rumo da minha prosa. E aí vim para a Espanha daqui a 7 anos, sim. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E, pô, são 7 anos de muita experiência, muita. Eu acabei abrindo um albergue e, claro, como eu trabalhei como assessoria de imprensa, de comunicação minha vida inteira, eu tenho essa facilidade de me comunicar, né? E somado a isso, falo alguns idiomas, assim, arranho, né? E, e como peregrina me deu uma vontade, eu acabei abrindo um albergue, comecei com uma coisa bem simples, assim, uma tentativa, assim, vendo se eu ia curtir, e acabei meio que encontrando uma missão de vida aí. E aí esses anos, e aí passaram 7 anos e eu fiquei gestando um oráculo, porque como eu tenho formação de filosofia, né, então eu comecei a gestar esse projeto, que é um oráculo das virtudes do Caminho de Santiago. E, ai, querida! Tá aqui, depois vamos falar dele. Depois. Mas o que eu quero entender melhor, assim, foi a partir da tua experiência com o Caminho de Santiago que tu tomou a decisão de fazer essa mudança toda na tua vida? Foi. Eu fiz o caminho, eu tinha uma vida super busy, né? Super busy. E trabalhava muito evento, muita assessoria de imprensa, muitos clientes e tudo. E aí eu fiz o caminho já por uma vontade de ter uma vida mais tranquila, de ter momentos mais tranquilos, assim, de dar uma parada. E aí, depois que eu fiz o caminho para voltar, foi muito difícil voltar. Eu me dei conta, eu acho que tem uma coisa, quando tu faz claro que no caso foi uma peregrinação, mas quando tu faz uma parada estratégica, assim como quem faz os sabáticos, né? Eu acho que tu não volta o mesmo, né? Tu repensa muito. E o caminho de Santiago te dá muito tempo para pensar, para formular, para estar em encontro contigo mesmo, para as tuas buscas internas, para ver o que tu quer fazer depois ali, né? Tu pensa muito em ti, tu tem muitos diálogos. Eu fiz com uma grande amiga, então a gente que me conhecia da vida inteira, então, ai, que isso já faz 7 anos, né? Então, quando eu me dou conta. Depois eu já fiz várias caminhadas por aqui, cada uma é reveladora. Sim. O que eu acho que acontece, Natália, é que essas experiências, que às vezes são por viagens, às vezes é um treinamento, às vezes é uma outra experiência, né? Mas as viagens é comum porque a gente sai muito do que é o conhecido para nós, né? A gente vai para um lugar estranho, onde ninguém conhece a gente, onde a gente não conhece geralmente, né? Mesmo que seja um lugar que a gente já visitou, é diferente, né? A gente ir para um lugar estranho, a gente sai de onde a gente está acomodado, né? A gente fica aberto e fica vulnerável, porque ali, né, como tu fez, é um outro idioma, por mais que seja familiar para nós, é bem diferente. É diferente da gente ir para a Argentina e para o Uruguai, a gente descobre que não sabe falar espanhol quando tem contato com a Espanha, né? Sim. É bem diferente. A gente aqui no Rio Grande do Sul acha que fala espanhol, né? Mas aí depois descobre que não entende, né? É bem diferente. O espanhol da Espanha, ele é muito diferente.
do argentino e uruguaio. Na minha percepção, né? Claro, qualquer espanhol muda, né? Muda, mas eu acho que tem o tom, o ritmo, a gente está mais acostumado com o ritmo. Então, foi um aprender esses anos todos. Foi um aprender. Então, e eu gosto muito se tem um conceito que diz que às vezes a felicidade e a zona de conforto, elas não são a mesma coisa, né? Eu gosto disso. Que a zona de conforto, às vezes, tu tá confortável, mas tu não tá feliz. Porque tu tá confortável, tu tá te limitando aquilo que tu tá vivendo, né? E a felicidade é tu ir além da tua zona de conforto, né? Às vezes é uma distância sutil, né? Exatamente, eu também acho. É uma coisa muito. Às vezes tu tá vivendo coisas na tua vida que tu pensa que tu tá no teu apogeu, na tua felicidade, mas na realidade tu só tá cômoda. E às vezes tu precisa de uma coisa que te sacuda, assim. E eu acho que o caminho de Verdade. uma ótima alternativa para quem quer ser sacudido. É que entre uma viagem de férias, de lazer, do que for, assim, né? Uma viagem mais corriqueira, mais comum, vamos dizer assim, né? Ela proporciona para a gente muitas oportunidades, né? Mas uma viagem com uma experiência como do Caminho de Santiago e outras semelhantes, né? Que a gente sabe que também podem proporcionar isso, mais ainda, né? Pode provocar isso e mexer com coisas internas, né? Numa profundidade muito grande, né? E isso já também dá uma mexida disso que tu disse, né? A gente pensa muito sobre a gente, é difícil quando a gente volta, né? São muitas coisas que mexem dentro da gente, e aí no retorno parece que não é a mesma pessoa, né? Eu voltei, eu não era a mesma, né? Sabe que tem vários. A gente agora está com entrevistas com peregrinos e vários. A gente tem vários pontos de elo que é como é difícil voltar do caminho de Santiago. Claro, no meu caso é o que eu mais falo porque é o que eu vivo, né? Tem um albergue aqui, vivo no caminho. A Adriana Reis, que trabalha comigo, ela disse que o primeiro caminho dela, a gente dorme em albergues, né? Então, se dorme com colchonete. E ela disse que o primeiro caminho dela, ela passou uma semana na cama dela dormindo de colchonete. Pode ser uma bobagem, mas quem vive isso é porque, claro, ela ficou tão acostumada e difícil se desacostumar, porque é uma experiência muito. O Thiago, ele é uma experiência muito. Ai, tá parando. Eu tô te ouvindo, tá travada a imagem, mas eu tô te ouvindo. Às vezes. Agora trancou, deixa eu ver se não é a minha internet. Voltou? Às vezes ele dá uma paradinha, mas é pra gente. Natália, eu vou fazer assim, eu vou te Às vezes ele dá uma desconectar. parada aqui. Deu? Eu não sei. Tá. Eu vou te desconectar e depois e aí tu entra de novo, tá? Não precisa sair da live, eu só vou te desconectar e aí tu entra de novo. Mas eu acho que agora voltou. Eu acho que voltou. Acho que estabilizou agora. Voltou. Voltou sim. Voltou. Às vezes ele dá uma paradinha. Isso. Só pra gente. Pra testar se a gente tá prestando atenção. Mas tá travando. Eu vou te tirar, eu vou te fechar aqui e aí tu entra de novo, tá? Faz pedido de novo. Tá, maravilha. Peraí, gente. Peraí. Eu consigo já colocar ela aqui, peraí. Oi, Márcia. É isso, né, Gisele? Tu disse da frase, né? Foi para ti, a felicidade está sacudindo e eu não percebi até agora. Às vezes a felicidade já está presente. Eu acredito que a felicidade está presente. A gente aqui muitas vezes não sabe reconhecer, né, que a felicidade está presente. Vamos ver se a gente consegue. Querida Márcia, vamos lá. Vamos lá, agora vai dar. Agora vai dar. Quando tu fez a primeira peregrinação, tu pensou, quando tu voltou, já direto de voltar para a Espanha e ter um albergue? Tu já tinha isso como um objetivo? Como é que
Como é que foi a decisão do albergue? O albergue começou... Se um minuto que eu vou ter que fechar a porta, porque, por incrível que pareça, está começando outro temporal. Um minutinho, um minutinho. Aqui também, daqui a pouco vem chuva. Ah, vocês estão com temporal aí também? É, Uau, tá ameaçando chuva. calor daqui. Bom, eu adoro temporal, né? Não, eu adoro temporal. Não sou daquelas que se assustam com temporal. Mas, claro, eu moro num pueblo. Eu moro num pueblo de 2.500 habitantes. Então, quando dá os temporais, e a minha internet é por satélite. Então, quando dá... Enfim, coisas de pueblo na Espanha. Pois então, como começou... Quando a primeira vez que eu voltei muito. Eu fiz o caminho, fiquei muito afim de fazer alguma coisa no caminho. Mas, enfim, mas fiquei afim, mas tá, voltei para minha vida. Só que eu voltava, mas o caminho estava o tempo todo. Daí eu comecei a ficar muito amiga das pessoas do caminho. Eu comecei a ter muitos, meus melhores amigos na atualidade são do Caminho de Santiago. Então, eu tenho grandes amigos de toda a minha vida, mas todo mundo, né? A própria Ana, tua irmã, que é minha terapeuta há 10 anos, que é minha deusa, né? Que eu faço, né? Agora a gente fez um live de lançamento, eu chamei a Ana porque a Ana ela sabe tudo das peregrinações, tudo. Mas os meus viraram Caminho de Santiago, porque a gente acabou tendo muito em comum. Quando tu começa a fazer, por exemplo, tu começa a caminhar, então tu começa a criar esse grupo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. E, claro, comecei a continuar a fazer os eventos e tudo meio que trazia o Caminho de Santiago, alguma referência. E aí, quando eu decidi, não, eu vou para a Espanha, eu vou me mudar, levei meu filho e, bom, como eu não vou mais trabalhar com o que eu trabalhava, até porque eu não queria mais. Eu não queria mais trabalhar com evento. Não queria mais aquela vida, eu queria uma vida mais tranquila. Mal imaginava eu que um albergue não é tão tranquilo assim também. Só sonho, né? Porque o albergue, às vezes, eu falo, dependendo do dia, 20 idiomas, tem 20 pessoas de 20 países. Eu já tive um dia com 20 pessoas de países diferentes no mesmo dia. Então, ou seja, tu tá falando com inglês de Londres e com inglês da Inglaterra com inglês australiano é outra coisa, né? E aí você tem um americano da Califórnia, né? E a mesma coisa, se é um cara do sul da Espanha pro norte da Espanha, então teve vezes aqui que eu parecia que estava falando meio idioma da Torre de Babel, sabe? Mas mesmo assim, é, tem nuances, tem matizes mais tranquilos do que a vida com eventos, né? E com assessoria. Eu fui muito feliz fazendo assessoria de imprensa e trabalhando com eventos. Muito feliz. Mas teve um momento que eu precisei mudar. Bom, tu trabalha direto com isso, né? Tu trabalha muito lindo quando tu faz essas orientações de mudança e tudo, né? Eu acho. Sim. É. Eu acho que quando tu fala da correria que tu tens aí, talvez seja diferente do que é a correria da cidade grande, né, Natália? Porque por mais que tenha esse dinamismo, eu acho, né? Eu acho que isso que talvez tu esteja chamando de correria, é esse dinamismo. Assim, um dia uma pessoa, outro dia outra, né? Sempre pessoas diferentes, idiomas diferentes, como tu estava dizendo, né? Mas ao mesmo tempo tem a paz, a tranquilidade de ser um povoado, né? Um local tão pequeno. Sim, também, por exemplo, agora o Lohan vai fazer 18 anos ano que vem, ele já me pediu um carro. Bom, eu não tenho vontade de ter um carro aqui. Né? Não tenho, não sei, não tenho vontade de ter um carro. Também nunca fui aquelas pessoas apaixonadas por dirigir, mas não tenho, porque eu estou fazendo tudo. Quando tu tem carro, tu faz mais coisas de carro. Isso é, né, a vida. Então aqui eu faço tudo, ou de bike, ou eu caminho, ou quando eu tenho que pegar algum ônibus, os ônibus também são muito legais, né? O ônibus na Europa é muito legal. Então eu vou vendo as paisagens, né? Então é uma coisa que para gente brasileiro é inviável. É difícil uma pessoa que
poucas pessoas não têm carro, né? De não optar de não ter carro, já está aderindo a isso, de bike, tudo, mas a gente sabe que no Brasil não é tão fácil, nas cidades grandes é mais difícil ainda. Então, isso é uma pequena mudança que tu falou, isso do dinamismo da correria. Eu posso fazer até correndo, às vezes, porque às vezes eu vou até correndo de um lugar para outro, mas eu não tenho essa coisa busy da cidade. Então, eu acho que é uma coisa que me faz diferença, assim. Que me fez ter vontade de continuar aqui. Mesmo com o dinamismo do albergue. Sim. Tu falou, né, de quando tu voltou, tu tinha sentido, assim, essa mudança e difícil de retornar, assim, né? E que isso fez internamente a modificação em ti, né? Eu fiquei pensando, assim, se... foi aí que eu fiz o link, agora eu lembrei. É que tu disse que tu acabou identificando uma missão de vida, né? E aí eu juntei tudo isso, assim, eu quero ver o que faz sentido para ti, assim. Mas tu acredita que talvez isso só tenha aflorado isso em ti, mas que isso já estava em ti? A viagem não é que a viagem provocou uma mudança, mas ela talvez tenha revelado para ti. Eu gosto do descobrir, né? Tu tenha descoberto isso a partir da viagem, mas que isso já estava em ti, né? Essa missão já estava em ti. Concordo contigo. Eu acho que sim. Eu acho que até quando eu trabalhava com eventos, eu sempre já estava pensando em fazer coisas que a gente tivesse mais reflexão, que a gente refletisse mais, que de alguma maneira tivesse algum sentido. Quando tivesse algum trabalho com arte, que essa arte ela fosse uma arte que levasse alguma mensagem. Eu sempre estava procurando isso, procurando coisas mais profundas dentro de um que às vezes não é tão profundo, que é mais um momento, né? Um show, um evento, e eu sempre procurava ou alguma mensagem ou alguma dinâmica de grupo, sempre procurei no que eu trabalhava, já tinha esse viés, que eu acho que é o que eu trouxe muito para um albergue, porque para um albergue tu está participando de uma peregrinação, né? Então, por exemplo, eu trabalhava com show e com grandes corporações, onde os meus protagonistas eles eram artistas, eram CEOs das empresas, né? E aqui o meu protagonista é uma pessoa que está fazendo a peregrinação, que enfim, tem muito engenheiro, muito CEO, tem de tudo. Que eu não, às vezes nem sei o que a pessoa, porque nem sei o que a pessoa faz, porque às vezes a gente não pergunta o que a pessoa faz. A maioria das vezes na peregrinação tu não está interessado. Está interessado em quem a pessoa é a ela. Não está interessado no que ela faz. Então, até porque tem um outro fundo. Mas eu acho que sim. Eu acho que tem um elo muito bom. É muito legal essa tua pergunta. Muito legal. Porque ela fala bem, me faz fazer um resgate do que aconteceu mesmo. Porque só eu ter vivido me ajudou muito a ser feliz com o que eu sou agora. Que às vezes não é fácil nada, né? Às vezes não é que nada, muitas coisas são fáceis, mas a gente tem que estar sempre se superando. Exatamente. Eu acho que foi a partir do que tu disse em relação à zona de conforto, não é a felicidade, né? Porque talvez é isso que faz. Estou pensando alto agora junto contigo, né? Não tinha pensado nisso antes. Mas assim, é que talvez é isso que as viagens proporcionam pra gente, né? Porque quando a gente está no lugar conhecido, quando a gente está ali na rotina, no automático de fazer as coisas, às vezes tem nem pensar no que está fazendo, simplesmente vai lá e faz, né? E a viagem tira a gente, né? Tira desse automático, né? Eu lembro uma vez eu fui viajar para fazer um curso e eu fiquei hospedada num apartamento e um Airbnb, né? E eu saía do apartamento muito com uma sensação de estar em casa. E eu saía, e eu tinha que sair do prédio, assim, na calçada, e eu tinha que dobrar para a direita para ir até o lugar onde era o curso que eu estava fazendo.
Só que todos os dias eu saía no portão e automaticamente eu dobrava para a esquerda. E eu tinha que pegar e voltar. Eu acho que, sei lá, pelo terceiro, quarto dia, eu fiquei assim, mas o que acontece que eu sempre viro para a esquerda? Que coisa mais maluca isso? Tá, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, no primeiro dia que eu cheguei no portão, eu virei para a esquerda. Eu disse, claro, 99% das vezes que eu saio de casa, eu saio no portão e vou para a esquerda. É muito raro eu ir para a direita. Que legal, que legal. Essa é a minha rotina, né? Poucos lugares que eu vou, eu preciso ir para aquele outro lado lá. Geralmente eu vou para esse lado de cá. E eu pensei assim, nossa, eu saí de lá da mesma forma que eu saía da minha casa, era a forma como eu saía de lá. Eu saía no automático pro lado que eu saio todos os dias, apesar de estar num lugar diferente, de fazer coisas diferentes. Então, ver o quanto a gente carrega isso junto com a gente, né, do fazer no automático. Mas as viagens proporcionam isso, porque lá eu parei para pensar, mas por que eu viro sempre para a esquerda? Eu chegava a dar uns 2 passos, assim, sabe? Mas por Mas que eu faço isso sem pensar, né? como tu reflete, quando tu tá sozinho em algum lugar, quando tu te dá esses momentos, por isso que fazer o caminho de Santiago, por isso que fazer uma peregrinação, ela é tão rico, porque tu fica tu contigo mesmo. Claro que tu pode ser um momento de tu encontrar muitas pessoas, e tu fazer várias coisas legais também, mas vai ter momentos de ti contigo mesmo, que tu vai ter que cuidar muito dos teus pés, tu vai ter que cuidar do teu corpo, tu vai ter que ouvir o que tu pode comer, o que tu não pode comer. Tu vai ter que te ouvir muito mais do que a gente quando tá parado. Talvez tu nem tivesse te dado conta, se tivesse na tua rotina que tu sempre fazia isso. Quando tu Lá, voltou, tu deu, nossa, eu já tô no automático, eu sempre dou pra esquerda. Que isso, loucura. é isso aí. Isso que eu acho que é o poder que as viagens têm, né? É fazer a gente se dar conta daquela coisa que a gente faz sempre no automático. E talvez algumas viagens não aconteça isso que aconteceu comigo, que lá eu me dei conta, né? Mas quando a gente volta, a gente percebe onde é que eu tô, né? Que lugar é esse? Assim, se sente meio estranho quando volta. Né? Não se Claro. reconhece mais, né, naquele automático que fazia antes, né? E uma É. viagem com esse poder que tem, né, uma peregrinação, mais ainda, né? Eu queria que tu falasse também, Natália, como é que é a experiência com os peregrinos, né? Agora estando no albergue esse tempo todo, assim, né? Como é que é estar aí e receber as pessoas? É muito emocionante tu participar das peregrinações, né? Muito, é muito forte, assim. Eu já conheci muitos peregrinos, mais de 7.000, né? Mas tem uns muito especiais, assim, que eu sei detalhes das peregrinações. Sei detalhes. Tem uma menina que eu amo, amo, e que tem coisas muito bonitas, assim. Ela é uma menina, uma baiana linda, Ingrid. Eu sempre falo nela, na real, eu tenho falado tanto nela, porque eu tô vendo ela crescer tanto, sabe? E ela teve aqui quase desistindo. Daí ela tirou, eu faço as virtudes, né? A mão todos os dias, e eu dei uma virtude para ela, que era a virtude da atitude. E ela disse que essa virtude fez ela muitas vezes fez ela continuar a caminhada. Deu uma travada, eu acho, mas tá me ouvindo, né, Si? Tô te ouvindo. Tá. E ela Ah, havia virtude, ela dizia, eu agora sou uma voltou. pessoa de virtude, eu vou caminhar. Uhum. Muito legal, né? Então, assim como assim como essas histórias, tem outras, né? De tu estar participando da vida das pessoas, de tu poder ver, de tu poder participar das mudanças, poder participar das interações, de, de tu às vezes te ver naquilo, sabe? De tu ser um espelho do que tu passou também. É uma experiência muito bonita ser hospitaleira, muito bonita. Mas como, né, tem as suas partes que não são tão fáceis, porque também tu tá trabalhando o tempo todo com as pessoas que estão buscando, que estão nas suas buscas internas. Então tu tem que estar sempre muito alinhado, tu tem que estar sempre te trabalhando muito para não entrar na vibe das pessoas. Quer dizer, como a vida, né? Como ser coach, como ser terapeuta.
Não é, né? Tu tem que estar sempre no teu centro. Mas é que aqui, É. claro, tem o somatório de tu estar fazendo uma peregrinação, tem a questão energética, que as pessoas às vezes chegam muito cansadas. Então, tu tem que ter muita virtude da paciência. Trabalha o teu ego, porque às vezes a pessoa não quer saber de ti como do teu hospitaleiro. E é diferente Uhum. ser dono de um hotel do que ser um hospitaleiro de um albergue. O hospitaleiro de um albergue, eu, por exemplo, não sou dona de um hotel, sou dona de um albergue. Então, eu gosto de receber pessoas que estão fazendo peregrinação. Pessoa que vem cheia de nhenhenhé, não é o que eu mais adoro fazer. E geralmente, quando a pessoa vem assim, eu deixo claro que isso aqui é um albergue, que isso que eu escolhi para fazer na minha vida é, ser hospitaleira de um albergue, de poder receber as pessoas nas suas peregrinações. Mas como tudo na vida, às vezes aqui tem também turistas e que às vezes vão para um albergue no caminho de Santiago para ter uma alternativa um pouco mais econômica. Mas não é. O ideal é receber que esteja fazendo a peregrinação mesmo. Uhum. Mas também quando acontecem essas coisas é para a gente se voltar e se posicionar, sabe? Tem que ver também como oportunidade, né? Como mais uma situação ali de oportunidade de aprendizado também, porque senão também a gente entra na zona de conforto, né? E entra lá onde tu quer, que é o lugarzinho só com as pessoas que tu quer receber, né? Essa semana foi muito. Vou te contar uma história que eu ainda nem contei para ninguém, bem gracinha assim. Chegaram aqui 11 franceses. E eles chegaram e eles chegaram com muitas malas. Um albergue, para quem não sabe muito bem, de repente que esteja nos assistindo, os albergues, eles são lugares que recebem peregrinos que vêm de mochila com as suas peregrinações. Mas, claro que, como o caminho de Santiago está muito difundido, tem pessoas que tem agora empresas muito legais que levam as mochilas, tem pessoas que não conseguem se desapegar, não conseguem ter essa virtude do desapego e ter pouca coisa, então elas fazem muitas coisas e às vezes elas mandam as malas, as mochilas delas. E claro, os hospitaleiros, a zona de conforto dos hospitaleiros, tu sai quando tu vê um monte de mala, até porque a pessoa não tá bem no espírito do caminho, né? Porque o espírito também faz parte, tu tá desapegando. E aí chegou um grupo de 11 franceses com muitas malas, muitas malas. Eu sou uma pessoa que tem muita paciência, tu sabe, né? Assim, tem muita paciência. Tem uma paciência que o meu filho diz assim: como é que tu tem tanta paciência? Eu tenho, não sei. É uma. Opa, desculpa, caiu aqui. É uma virtude que eu tenho. Então eu tenho muita paciência. Só que eles chegaram falando francês. E francês eu entendo um pouco, não falo super. E eles não falavam inglês, eles não falavam português, eles não falavam espanhol, eles não entendiam nada de italiano, que são os idiomas que eu me manejo. E não falavam nada, e eu tentava falar francês com eles e eles não compreendiam nada, porque eles não sabiam falar nenhum idioma. Os franceses, em geral, não falam nenhum idioma, a maioria não falam nenhum idioma. Muito poucos, tá? É um geral, assim. E aí eu fiquei assim, eu fui super automática, porque eu tava meio tipo, ai, coisa, esse monte de mala, e eles falando, e reclamavam, assim, tudo exigiam, e eu dizendo, a gente está numa pandemia, a gente não pode cozinhar, a gente tem que fazer higienização, a gente tem que fazer. Eu tava cheia de regras, bom, porque é o que a gente está vivendo agora, né? Isso é uma coisa diferente. Bom, eu percebi que eu estava automática. Bom, é o que às vezes a gente, né? É o que eu podia. Eu percebi que eu estava automática, mas aí eu fiz as virtudes. Eu percebi que eu estava no automático, mas eu percebi que eu também estava tentando me superar do meu automaticismo. Tá, e aí acomodei todos. E os meninos estavam com frio. E eu pensei, ai meu Deus, nós no coronavírus. Ai, me superei, eu digo, ai meu Deus, aí tava de máscara, e aí eu fiquei com álcool, organizando tudo. Mas eu podia ser um pouco mais, sabe? Eu percebia que eu não tava no meu melhor. De repente, eu tô sentada e eu ouço uma missa. Eu moro no terceiro andar, e aí no terraço, Ah, eu vi que tu postou. e uma das pessoas que eu mais gostei era o cara, claro, ele tinha morado no Brasil, adorava o Brasil, nós conversamos, um querido, e era o padre. E não é que eu
olho para minha sacada e tá dando uma missa. Guria, só de te falar eu me emociono. E eu pensei, Natália, te reavalia, sabe? Te reavalia. Os caras estão fazendo uma missa. As coisas não são, às vezes, como a gente quer. A gente é que tem que dar a volta na tortilha, como se diz aqui, sabe? E aí eu fiquei muito emocionada. E aí eu já tinha tratado um menino que estava com febre bem. E aí o padre me disse ainda uma coisa mais linda, que metade deles eram pessoas muito pobres, que não tinham dinheiro para fazer e que eles estavam ajudando. Guria, eu fiquei, não é um assistencialismo, mas eu fiquei muito emocionada e eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho uma oportunidade de me superar e de ser um pouco mais generosa. Daí eu desci, eu já tinha feito o que eu podia, mas aí eu consegui abrir meu coração. E aí eu fiz um chá com todas as normativas da pandemia. Eu fiz um chá quentinho, levei para o menino que estava doente, sabe? E eu fui imbuída por aquela coisa, aquela energia, daquela missa, aquele padre querido fazendo uma missa. Eu sou uma pessoa espiritualista, eu gosto de várias, né? Gosto de muitas religiões e sou muito simpatizante do budismo, tu sabe, né? Até porque minha mestra na Grivô, já estou há 10 anos aí, super, né? E fiz agora um retiro muito lindo de 21 dias num monastério budista aqui, mas eu adoro, respeito e curto, e foi muito bonito. Isso tudo para te dizer que eu saí da minha zona de conforto. E eu senti a benesse do universo naquele momento, dizendo, Natália, vamos lá, sabe? Vamos lá, que às vezes as coisas não são perfeitas, mas essa é a graça da vida, não ser perfeito. Então, essa foi uma historiazinha, foi uma história que aconteceu ontem. Foi bem legal. Muito legal, muito legal. Eu vi que tu postou uma imagem da missa. Eu vi que estava na sacada ali. Não, Natália, por pra gente. francesa, a missa tava linda, eles fizeram tudo e tava linda. Cara, olha só, ele me deixou filmar tudo, mas eu pensei, eles estão no momento deles. Eu filmei um pouco e fui super discreta, né? Mas eles falando, cada um falava uma oração, sabe? Ai, lindo, tudo em francês. Eles eram de Toulouse, oi, muito lindo. Que legal, que legal. Querida, para a gente poder ir encerrando, eu Uhum. queria que tu falasse um pouco do oráculo. Tu sabe que minha irmã me deu de presente, e tu sabe que eu tenho as cartas dos valores, né? E aí quando eu disse, não, é o oráculo das virtudes, olha só, né? Tem muita relação, né? Embora que tenha uma abordagem diferente, né? Mas é muita conexão, assim, com o trabalho que tu fez. E para a gente encerrar, eu abri aqui, assim, aleatório para pegar uma carta que eu gostaria de ler para ti. E juro para ti, enquanto estava falando, eu abri aqui e peguei uma carta. E a carta que eu peguei foi da generosidade. E se eu pudesse ter escolhido uma carta, eu acredito que eu seria provavelmente uma das favoritas que eu escolheria, sabe? E então, fica para todos, mas fica para ti a generosidade por ter aceito o meu convite para a gente conversar aí sobre as transformações das viagens. E quem quiser saber mais sobre o oráculo, vai lá no perfil da Natália, que está ele, ó, tem o livro e aqui tem as cartas com todas várias virtudes. Lindo, lindo trabalho, está muito lindo, parabéns. Gostei Cara, muito. eu feliz de ter vindo, fiquei muito feliz, me deu muita alegria. Muita alegria. Eu tinha Ah, ficado bem triste semana passada e eu disse, ai meu Deus, o que eu faço? E eu já tinha avisado, tipo, ai meu Deus, fiquei tão triste, porque é tão, né, a gente tava esperando, mas muito obrigada, adorei o convite. Eu tô lá, tô sempre vendo as coisas do canal, da Escola de Descobertas, adoro, acho que tá muito bonito o trabalho. que E bom, obrigada. conta comigo que eu precisar, amor, tamo junto. Obrigada. Lembrando que depois eu salvo lá e coloco no YouTube também, fica salvo aqui no IGTV, mas eu também coloco lá daqui uns dias, eu ponho lá no YouTube também, fica no canal Escola de Descoberta. Tá bom, querida? Maravilha. Muito obrigada. Uma ótima tarde para ti. Para ti também, meu amor. Que Deus nos Para ti já, abençoe. já de noite. Tá? Um beijo bem Tá bom? grande. Gratidão
Tchau, tchau. Obrigada a Como se todos diz, que estiveram aí também. bom caminho. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.